Bom dia! Nesta linda manhã deste 6 de outubro, vamos conversar mais um pouquinho sobre a nossa criação ou evolução. Hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Estamos aqui num ambiente de praia, estamos numa praia, eu estou inventando aqui de girar o aparelho para mostrar a praia, gramas, montanhas, céu, sol, árvores, quiosques, que é a criação humana, e vamos trocar mais algumas ideias. Pronto, tá bom assim? Nesse pouquinho espaço que eu girei a câmera, nós vimos mar, vimos atmosfera, o céu, vimos montanha, vimos mudanças humanas, construções, vimos a relva, né, o matinho aqui no chão, pelo menos eu espero que tenha visto. Ou seja, num pequeno espaço de terra, vamos dizer assim, um pedaço de uma praia, nós vemos muitos elementos da natureza, vemos várias aves, talvez não saíram aqui na filmagem, aves maiores, pernaltas, aves pequenas, pardalzinho, pombinhas, várias espécies de aves. Tá ventando bastante aqui. Areia, vegetais, insetos, tudo num pequenino espaço. Agora vamos imaginar que a gente esteja num bosque, tá? Bastante árvores, bromélias. Ali nós vamos encontrar pica-paus, beija-flores, várias outras aves, muitos tipos de insetos, centopeias, grilos, escorpiões, larvas, borboletas, muitas aves, beija-flores, pica-paus, gaviões, tudo no mesmo bioma, tudo numa mesma região. Vivendo, às vezes convivendo, às vezes uma se alimentando da outra. Bem, os evolucionistas dirão que ao longo de milhões de anos isso aconteceu. Os criacionistas dizem, eu digo, que aquilo ali foi criado daquela forma. E por que eu posso afirmar com tanta convicção que aquilo foi criado daquela forma? Porque uma das leis básicas da evolução, como nós já falamos aqui, é o não planejamento. Não há, para os evolucionistas, alguém que planejou, a palavra me foge agora, gente, cabecinha, né? Tudo é ao acaso, nada é pré-determinado. As mutações vão acontecendo, as boas ficam, as más são jogadas fora. Mas peraí, como é que você sabe que a mutação é boa se não há alguém planejando aquilo? Vamos nos ater, por exemplo, à perna de um inseto. Os insetos têm 6 pernas, os aracnídeos têm 8 pernas, nós humanos temos 2 pernas. Então aquela amebinha primordial, será que nasceram ao acaso 2, 6, 8 pernas ao mesmo tempo? Ou de repente teve uma mutação, nasceu uma perninha? Vamos supor que a perna nasceu completa, independente dela necessitar de nervos, músculos, pele, gordura e muita coisa mais. Aquilo lá nasceu, peraí, a amebinha, tô tão feliz nadando aqui na minha sopa primordial
que esse crocotó apareceu em mim? Casca fora, não quero não. Ela seria eliminada, essa perna. Um olho só é um olho se tiver íris, cristalino, se tiver retina, se ele for completo, se ele for 100% olho. Se ele for 90% olho, não serve para nada, não funciona. Ou surgiu pronto ou não surgiu. Mas não, os evolucionistas dizem que o olho veio a ser olho ao acaso. A perna veio a ser perna ao acaso. Já brincamos, conversamos aqui sobre o pica-pau, como é que o pica-pau veio a ser pica-pau, com tantas e tantas mutações que exigiam que acontecessem para que o pica-pau pudesse ser um pica-pau. Bom, aí os evolucionistas falam, não, ao longo de milhões de anos. Se tirar os milhões de anos, acabou a evolução. A evolução depende de milhões, bilhões de anos aconteceram. Mas por quê? Porque eles determinaram que são necessários milhões de anos, N gerações, para que uma ameba torne-se um protozoário, para que o protozoário torne-se um fungo, para que o fungo torne-se um líquen, para que o líquen torne-se uma formiga e assim sucessivamente. Eles determinaram. E quem prova qualquer evolução dessas? Dizem os evolucionistas que a vida começou na água. Vieram primeiro os animais aquáticos, os peixes, por assim dizer. Aí eles tornaram-se anfíbios, de anfíbios ficou meio terra, meio água, foram para répteis, livraram-se da água, de répteis foram para aves, de aves foram para vertebrados mamíferos, ou vice-versa, primeiro mamífero, depois ave. Existem várias tendências. E depois o mamífero voltou para a água, caso de baleias e outros mamíferos aquáticos. É interessante imaginar que a baleia, o maior ser vivo que já existiu em todos os tempos, maior que os dinossauros, alimenta-se do menor ser vivo, que são os plânctons, zooplâncton, fitoplâncton, e torna-se o maior animal terrestre, da Terra, né? Aquático. Se você fosse inventar, fosse criar um animal imenso, você iria inventá-lo, criá-lo, comendo o menor animal? O tubarão, que é bem menor que uma baleia, come peixes, pessoas, que chegam a ter 1/3 do tamanho deles. Então a evolução determinou que isso seguiu esse caminho. Tá bom, agora me mostre um fóssil intermediário entre o peixe e o anfíbio. Umzinho só. Não existe. Um fóssil intermediário entre o anfíbio e o réptil não existe. É uma teoria, e como teoria ela permanece e foi guindada ao nível de ordem, lei, doutrina. Foi assim que aconteceu. Mas não foi. Não tem bilhões de anos, não tem milhões de anos. Como é que eles sabem que são milhões de anos? Se você perguntar para um paleontólogo, alguém que trabalha com rochas antigas, com animais antigos, você pergunte para ele, vamos dizer, o que trabalha com rochas, né, um geólogo. Aí essa rocha aqui, quantos anos tem? Ah, essa rocha tem 180 milhões de anos. Como é que você sabe? É porque nela foi encontrado um esqueleto de um animal que viveu há 180 milhões de anos. Ah, tudo bem.
Aí você vai lá para o biólogo e pergunta: como é que você sabe que esse animal tinha 180 milhões de anos? Porque ele foi encontrado numa camada de rochas que tinha 180 milhões de anos. Um joga para o outro joga por um. Peraí. E o teste de carbono 14 e assim por diante? Não vamos entrar em muitos detalhes, mas todos esses testes e essas comprovações de idade são feitas como nós aprendemos lá no nosso colegial, num cursinho para a faculdade. Todos os problemas que vamos analisar e tentar resolver diz o seguinte: em CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. É uma X pressão, uma X temperatura, são as condições normais. Aí você consegue resolver os problemas de química, de física. Mas na natureza isso não ocorre. Para que um teste de carbono 14 feito num ser vivo que morreu, segundo eles, vamos dizer, há 5 milhões de anos, durante esses 5 milhões de anos tinha que ser a mesma temperatura, a mesma pressão, a mesma alcalinidade, a mesma salinidade e daí por diante. E todos sabemos que isso não ocorre. Então os testes de idade não têm base científica e são apregoados como sendo científicos. Então, assim como a ciência quer se firmar em fatos dedutivos sem base, eu me firmo no relato bíblico, segundo eles, sem base. Então empatou. O deles não tem base, o meu não tem também. Então estamos 0-0. E o que eu posso afirmar? Muita coisa, bastante coisa, baseado apenas no relato bíblico, sem esmiuçar, sem fazer exegeses profundas. Então, segundo os evolucionistas, o universo existe há 13 bilhões e 800 milhões de anos. Segundo a Bíblia, o universo existe há 6 mil anos. Eles falam o que querem, eu falo o que a Bíblia me diz. Do Éden, da queda do homem, ao dilúvio, 2 mil anos. Do dilúvio até Jesus, 2 mil anos. E de Jesus até nós, aqui e agora, mais 2 mil anos. Eu não creio, sinceramente eu não creio, que Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança, depois criou a mulher. Aí os dois acordaram no dia seguinte, a mulher foi enganada pela serpente e houve a queda. Sim, eu creio nisso tudo. Eu não creio que isso tenha sido no espaço de 2 ou 3 dias. Quem sabe Adão e Eva ficaram ali no paraíso, no Éden, não sei, por dezenas, centenas, talvez milhares de anos, eu não sei, a Bíblia não explica. Então, antes da queda, pode haver 1000 anos, talvez, não sei. Isso é ideia minha, ok? Agora, depois da queda, aí dá para se contar perfeitamente esses espaços de tempo. Tá? Houve um dilúvio, isso está mais do que provado, a ciência prova. Todos os povos que nós temos hoje têm a sua lenda, a sua história do dilúvio. Quer nas Américas, Europa, Ásia, Oceania, todos os povos têm uma história do dilúvio. Então algo ocorreu realmente. Nós precisamos acreditar no que Deus diz. Por que é tão fácil acreditar no que o homem diz? E dizem que é difícil acreditar na Bíblia. A Bíblia é uma história da carochinha. A Bíblia é um livro de lendas. Eu falo a mesma coisa dos livros evolucionistas. Não há provas
concretas, cabais, do que quer que seja, desde o Big Bang até evolução de uma espécie para outra, de uma ameba para o ser humano e assim por diante. A baleia, como eu já falei, um animal imenso, mamífero, não é peixe, que vive no mar. Por que complicar tanto a vida dela? Que ela era um peixinho, passaram milhões de anos, virou um anfíbio, réptil, mamífero, e aí resolveu voltar para a água, tornou-se um mamífero marinho, mamífero aquático. É muita complicação para se provar uma tese que não tem como ser provada. Deus, na sua infinita... Opa, tá ventando muito aqui. Na sua infinita sabedoria, é muito simples. Tudo que ele faz tem uma simplicidade tremenda. Opa. Nós complicamos. E no caso dos evolucionistas, que Deus não, então faz um malabarismo para tirar Deus da jogada, para tirar um projetista da jogada, não existe projeto, é tudo aleatório. Aí inventa todo um malabarismo, que é mais difícil acreditar, tem que ter mais fé para crer na evolução do que fé para crer na criação. Deus é o nosso Deus criador, é o nosso Pai de amor. E ponto final. E a gente tem tanta prova dos milagres que Deus fez, não na Bíblia, não a abertura do Mar Vermelho e outras coisas. De hoje em dia, casos desenganados pelos médicos, um belo dia o cara que estava em coma há não sei quantos meses, às vezes anos, revive. E a medicina dizia, esse aí já era. E assim por diante, mortos que ressuscitaram, a medicina não explica. A medicina, a ciência. Então, amados, tenhamos a coragem de crer no que é crível e não de crer no que é incrível. De crer no que o homem secular sem Deus quer enfiar goela abaixo de todos nós. Quer levar o cristianismo, quer levar a igreja a distanciar-se de Deus com mentiras, enganos, dissimulações e, infelizmente, muitos deixam-se enganar pelo inimigo que está por trás de tudo. Assim como o evolucionista é ateu, não crê em entidade alguma projetista, também não crê em entidade alguma antiprojetista. Não crê em Deus e não crê em Satanás. E tanto um como o outro, nós que cremos, achamos 1000 razões para acreditar. Aí caímos naquela máxima: para quem quer crer, nenhuma prova é necessária. Para quem não quer crer, prova alguma é suficiente. Então eu estou aqui numa praia que veio a existir, segundo os evolucionistas, depois de milhões de anos do mar batendo nas rochas e as rochas virando areia. Pelo menos nisso nós concordamos. Toda a natureza vai da ordem para a desordem, como é dito na ciência, da ordem para o caos. Uma montanha vira areial. Um areial não vira uma montanha.
vai daquilo que está organizado, se desgastando, desgastando até virar areia. O problema, a diferença é a questão do tempo. Precisa de milhões de anos para que o choque da placa eurasiana com tal e coisa e loisa levante a cadeia Himalaia, levante as rochosas lá na América do Norte, levante os Andes na América do Sul e assim por diante. Eu não vou dizer que não precisa de um choque de placas tectônicas para levantar uma cadeia rochosa. Agora, peraí, precisa de milhões de anos para que uma placa comprimindo-se contra outra acabe enrugando e levantando o que antes era fundo do mar, passa a ficar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros acima da superfície da Terra. Tudo bem, não duvido. Agora, peraí, nesses milhões de anos em que as montanhas foram se erguendo, não havia erosão, não? A montanha, a cadeia do Himalaia, por exemplo, só cresceu, não foi erodida, a água não lavou, não lapidou, o gelo, o quente e frio que vai quebrando a rocha e aos poucos transformando em areia, não existiu? Só existiu a rocha se elevando? Não foi necessário milhões de anos para isso. Isso foi feito em dias após o dilúvio. Antes do dilúvio, sabemos pela Bíblia que a Terra toda era um continente só. A Terra toda era envolta numa camada de nuvens, vamos dizer assim, onde toda a Terra tinha a mesma temperatura. Não existia primavera, verão, outono e inverno. A gente sabe disso. No dilúvio, as águas de cima romperam-se, caíram todas na Terra. As águas do abismo subiram quando a crosta rachou-se. Subiram, e aí nesse rachar da crosta, as placas tectônicas caminharam cada um para um lado, em questão de, no máximo, 1 ano, 2 anos. Quando o dilúvio começou, era, vamos dizer assim, como a ciência chama, de uma Pangeia, uma terra só. Quando o dilúvio acabou, ela estava dividida. O Grand Canyon americano, onde está o Rio Colorado, aquilo foi formado em dias, quando as águas do dilúvio escorreram e levaram tudo. Não, precisou de milhões e milhões de anos para o Rio Colorado escavar aquilo tudo. Tudo bem, o Rio Colorado vai escavando tudo aquilo, aí fica um buraco, as margens não foram deterioradas pela erosão, foi ficando bonitinha do jeitinho que o Rio Colorado escavou, aquilo foi feito da noite para o dia. Todas as coisas que conhecemos hoje foram feitas da noite para o dia. Ah, mas as camadas, me foge o nome, geológicas, mostram cada centímetro equivale a 1 milhão de anos. Isso porque eles determinaram. Aquilo foi uma enchente que foi deixando sedimentos. Depende de onde veio o sedimento. Primeiro o sedimento mais leve ou mais pesado, eu nem saberia dizer aqui assim, mas em camadas foram sendo deixadas. Mas o petróleo precisa de milhões de anos, já fizeram experimentos em que o petróleo foi produzido em pouquíssimo tempo. Carvão, a mesma coisa. Então, os dogmas da evolução caem por terra ao menor questionamento. Eu já falei muito hoje, muita coisa pesada para quem nunca pensou nisso. Então, meus amados, pensem nisso. Pesquisem. Mas não pesquisem só o lado que o Google mostra. Pesquisa também o lado que a teologia mostra, que bons teólogos mostram, que bons estudos bíblicos mostram. E tire suas conclusões. No que você quer acreditar? Você quer acreditar no seu Deus criador e salvador,
que mandou o Filho dele para morrer no seu lugar, no meu lugar, e nos dar uma vida eterna? Ou você quer crer no que a ciência diz, o que o evolucionista diz, que acabou, morreu, acabou, não tem mais nada? Que vida triste essa, se nós não tivermos uma expectativa de algo bom e melhor, que depende exclusivamente da minha vontade. Se eu quiser aceitar Jesus como meu Senhor, meu dono e meu Salvador, eu defino, eu terei a vida eterna que Jesus me traz, através da minha entrega pessoal a Ele. Tudo bem, meus amados? Que sejam muito abençoados, inteligentes, busquem o conhecimento. Torno a repetir, Oséias, o meu povo, quem é o meu povo? É o povo dele, que crê nele. Está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ele não conhece a palavra, acredita na ciência e distancia-se de Deus. Um dia, uma semana muito abençoada a todos vocês, em nome de Jesus.